Então, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Essa apresentação de hoje vai ser conduzida pela Celebrite. O Eduardo Negreiros, que é o diretor de vendas para o Brasil, vai apresentar o Community Shield, que é uma solução muito interessante que a Celebrite conseguiu desenvolver num tempo muito rápido, né, que ajuda a gente a estar na linha de frente também, né, e ajudar a sociedade com relação a essa crise. Então, isso é muito relevante, muito importante. A gente sai um pouco do lugar comum da segurança pública e vamos ajudar um outro tipo de segurança pública, né? Então, queria parabenizar a Celebrite pela solução, agradecer a presença deles no nosso webinar e agradecer a presença de vocês, né? Essa é uma apresentação que a gente mandou um conjunto reduzido de convites, né? Não é tão massiva quanto a gente tem feito, mas eu acho que é uma audiência muito selecionada. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, passar a palavra para o Eduardo e ficar aqui ouvindo e aprendendo algumas coisas. Muito obrigado, boa apresentação a todos. Bem, gente, boa tarde. Também queria agradecer aí a TechBiz aí pela parceria, né? Rapidamente a gente conseguiu montar aí esse webinar e trazer vocês todos aí, um público realmente selecionado. Então, agradecer, né? Não quero me demorar muito. Uma ideia um pouco diferente do que a gente tipicamente está acostumado, né? A Celebrite é uma empresa que trabalha e é bastante reconhecida no mercado de segurança pública, no mercado forense, etc., né? E a gente vem agora junto com todos, né? Todo mundo anda trabalhando, na verdade, aí para diminuir os impactos aí dessa pandemia, e a Celebrite não é diferente, né? Então, a gente está aí com essa solução nova, que, na verdade, são funcionalidades adicionadas às soluções que a gente já tinha, que estão ajudando vários países do mundo aí no combate à epidemia, tá? Então, meu nome é Eduardo Negreiros, né? Eu sou diretor de vendas para contas estratégicas na América Latina, aqui no Brasil. E sem muitas delongas, né? Eu vou passar rapidamente, o pessoal do marketing aí talvez até brigue comigo um pouco, porque eu deixei aqui quem é a Celebrite de uma forma bem simples, né? Mas a ideia aqui é justamente para quem não é exatamente, não conhece a Celebrite, não é da área de segurança pública, então para entender o que a Celebrite faz e quem é esse fabricante, né? Um fabricante israelense, tá? Que é líder no que a gente chama de inteligência digital. Basicamente, a gente nasceu aí da parte de desbloqueio de celular, então toda vez que você vê na internet ou numa notícia que um determinado celular foi desbloqueado e teve informações de WhatsApp, etc., provavelmente foi um dispositivo nosso que fez esse trabalho. Então a gente desbloqueia celulares, faz a extração de dados de celulares, não só de celulares, computadores, a parte de extração também de câmeras de monitoração e etc., né? Junta todas essas fontes digitais e ajuda com ferramentas de analytics na investigação. Então, basicamente, é isso que a gente faz, bastante difundido em todas as agências de segurança aí do Brasil e do mundo. E o que isso tem a ver, né, com o coronavírus e com o que a gente está passando hoje, né? Então, como esses elementos e como os nossos clientes ou como a gente pode ajudar e como esses produtos estão sendo usados no resto do mundo, em vários países, nesse sentido, tá? Então, começando rapidamente aí com a ideia, né? A grande pergunta que não tem resposta, na verdade, né? Ou tem várias, né? E muitas discussões homéricas aí como é que eu freio a epidemia sem parar um país, né? Basicamente, essa é a grande questão tanto dos grupos de WhatsApp, quanto dos governos, quanto da televisão, da mídia, etc., né? Existem várias estratégias, não faz, nem tem essa capacidade, nem é o nosso ponto em relação a qual estratégia é correta ou não, mas existe alguns elementos, algumas ferramentas que vêm sendo usadas no mundo para ajudar no isolamento seletivo, tá? Então, eu vou explicar um pouco
o que que é essa estratégia, como ela funciona e como é que essa solução nossa, o que a gente faz, se encaixa nesse tipo de estratégia. Basicamente, o nome da estratégia é Contact Tracing, tá? Se você ver aí à direita, você vai ver que é um material do Ministério da Saúde de Singapura, que utiliza essa tecnologia, que utiliza essa técnica, na verdade, na tecnologia, essa técnica, e vários países do mundo utilizam essa técnica. Também não nasceu para essa epidemia, para essa pandemia, ela já foi para o Ebola e outros também existiam, e basicamente ela funciona da seguinte maneira: o objetivo é identificar o mais rápido possível vetores de infecção, que na prática são pessoas que contraíram a doença, isolar essas pessoas, né? Identificar pessoas com que ele conversou, teve contato, tá? De forma que... Aqui tá tudo certo, Negreiros. Ah, legal. Então, basicamente, a ideia de Contact Tracing, tá? É uma estratégia em que você identifica vetores, identifica as pessoas que foram contagiadas, fez um teste, deu positivo, né? A partir desse momento, você manda essa pessoa para casa, isola ela, de preferência, inclusive dos familiares, para que ela não contamine mais ninguém. E aí você tem que fazer uma investigação para trás, né? Para você conseguir descobrir, do momento que ele foi identificado que ela está doente, para trás, para 15 dias, por exemplo, para trás, com quem que ela conversou, ou com quem que ela teve contato. A partir do momento que você consegue identificar essas pessoas, você testa ou isola, né, vamos dizer assim, né, isola essas pessoas também, né, de forma que você consegue isolar de uma forma muito mais seletiva, né, as pessoas que podem estar contaminando outros, né, sem saber, claro, né, e, além disso, você consegue isolar antes mesmo dela apresentar sintomas, porque você vai testar baseado no fato dela ter tido contato com outra pessoa infectada e não somente depois que existe algum sintoma, tá? Então, essa é a ideia, vamos dizer assim, da estratégia de Contact Tracing, tá? E, claro, aqui a gente tem várias coisas envolvidas, né? O primeiro é a política, é o teste, né? Ou sintomas, ou o teste, ou a identificação, de alguma forma, de que aquela pessoa tem ou é suspeita de ter o COVID. E esse é um ponto importante. É lógico que o padrão ouro aí é teste, né? Mas na ausência de teste, por alguns sintomas ou por sintomas simplesmente, você pode já trabalhar com o isolamento daquela pessoa, né? Isso, claro, é a política pública e a saúde que vai definir, mas só um exemplo de o que pode acontecer. Então, se eu imagino, seja pelo fato de ter um sintoma, seja pelo fato de ter o teste, eu vejo que aquele indivíduo, ele provavelmente está doente, né? Eu vou acionar uma política pública, essa política pública vai fazer com que ele se isole, né? Então, a partir desse momento, você é classificado com uma grande probabilidade de ser um portador de vírus e, consequentemente, poder infectar outras pessoas. Então, existe o isolamento dessa pessoa e entra uma técnica de investigação posterior. Essa técnica de investigação vai fazer o quê? Precisa descobrir, basicamente, com quem essa pessoa conversou ou com quem essa pessoa, na verdade, teve contato próximo nos últimos 15 dias, onde ela esteve, né, por entrevista com ela e por técnicas de investigação que muitas vezes, e na grande maioria dos países, inclusive, é conduzida até por quem sabe investigar, ou seja, pela Secretaria de Segurança Pública, tá? E depois disso nós temos a parte de política pública, que é, novamente, identifiquei contatos, e esses contatos podem ser, seja testados, seja por ter sintomas, ou simplesmente porque tiveram contato, esses contatos também são isolados, né? Então, e aí cada país difere um pouco das políticas públicas, da intensidade, da força desse isolamento, né? Mas, de qualquer forma, essa é a ideia geral dessa estratégia. Tá? Então, a gente indo diretamente para o que, para a gente, né, é a tecnologia, ou é onde a gente consegue ajudar, né? É justamente na parte de investigação, ou seja, naquele ponto 3, conforme eu informei, o que a gente precisa descobrir quem teve contato com aquele vetor da infecção, ou possível vetor, ou com aquela pessoa que provavelmente tem o vírus, é um portador de vírus, né? E isso, existem técnicas tanto de entrevista, em que você liga para a pessoa, ou conversa pessoalmente com a pessoa e diz, onde você esteve,
que lugar que você passou nesses últimos... Também isso difere quanto tempo que o vírus contagia, né? Mas, enfim, isso aí a saúde decide, mas se perguntam, você passou, você esteve num restaurante, você foi trabalhar, você passou por esse ônibus, você fez isso, enfim. Tenta descobrir por onde ele passou e também as pessoas com quem ele teve contato. Ele pegou esse táxi, ele teve contato com esse taxista, depois ele foi no restaurante, ficou nessa mesa, depois ele foi no teatro, ficou nessa cadeira, enfim. E aí, um ponto importante é o histórico de localização. Tanto para ajudar a pessoa a se recordar, né? Interessante disso, que é o contrário do que acontece em segurança pública, é que nesse caso, a grande maioria das pessoas quer ajudar, né? A grande maioria das pessoas não quer deixar as pessoas com quem ele teve contato doente ou mal, ou quer que ele seja descoberto o mais rápido possível. Então, o histórico de localização, ele funciona tanto para ajudar na entrevista, ou seja, ajudar a pessoa a se lembrar por onde passou e com quem conversou e com quem teve contato, quanto serve também para que, por exemplo, alguns países fazem também, publica isso anonimamente e de uma forma que não fique sabendo exatamente quem foi aquela pessoa, mas publique isso de forma que a gente saiba, quem pegou o ônibus das 14h desse lugar para esse bairro, tinha uma pessoa infectada nesse ônibus. Então, procure o sistema de saúde, ou se você tiver algum sintoma, ou proativamente, se você já se isole, inclusive, da sua família durante esses dias, porque você pode estar em risco de estar infectando outras pessoas. Então, essa é a ideia, e nesse histórico de localização é que entra a solução Community Shield da Cellebrite, tá? Então, o que é isso? O que é essa solução? A Cellebrite, ela desenvolveu uma funcionalidade adicional dos seus produtos, né? E essa funcionalidade adicional, ela permite que haja uma coleta de informação consentida, ou seja, a gente não vai usar as técnicas de desbloquear um celular, ela é consentida, o usuário fala, não, está aqui, eu quero contribuir, então eu vou desbloquear meu celular para você extrair simplesmente o histórico de localização recente do meu celular. Não vai ser extraído foto, não vai ser extraído conversas, nada, simplesmente o histórico de localização recente, né, tanto do celular quanto da nuvem, tá? Isso de forma consentida, então sem necessidade de juiz nem nada, porque aquele paciente ou aquela pessoa intencionalmente falou, não, tudo bem, eu quero compartilhar, eu quero ajudar, tá? A partir desse momento, essa informação que é bastante relevante, porque é um histórico de localização de alguém que comprovadamente tem uma probabilidade alta, ou, depende da política, está, por causa do teste, confirmadamente infectado, tá? Então, essa informação, ela é muito, e é uma história de localização preciso, que é do GPS do celular dela, né? Ela é bastante importante e relevante para a saúde pública, tá? Seja para essa técnica de investigação, né? Ou seja, para você conversar com as pessoas e descobrir outras pessoas que estão infectadas, seja para uma política pública de quarentena que também tem a ver com isso, mas não necessariamente individualmente, se pode pensar, poxa, naquele bairro ali, ou daquele restaurante, ou daquela festa, todas aquelas pessoas, uma grande quantidade de pessoas infectadas vieram dali. Então, a gente precisa trabalhar numa política de desinfecção, por exemplo, de chegar naquele lugar e utilizar meios de desinfeccionar o próprio lugar, né? Identificação de áreas de risco, né? Enfim, política de quarentena, que, lógico, a entidade de saúde, as autoridades de saúde vão saber melhor como usar essa informação, né? Mas é uma informação que vem sendo utilizada em vários países, né? Em vários países, por exemplo, é utilizado na Coreia, que é um país referência aí que está conseguindo aí lidar com o vírus sem ter que parar o país inteiro, né? Mas hoje a gente está com 22 países, Israel utiliza, a gente falou de Singapura aqui, né? A gente está com Austrália, outros países também já estão utilizando, ou em contato, ou em negociação, ou em teste já com essa solução. Então, continuando, gente, a solução, as principais funções aí, né, necessárias para isso, né, é que ela seja rápida. A gente está falando de uma solução que consegue coletar esses dados em 15 minutos, né? É lógico que eu não vou, eu até tenho a vontade de colaborar, mas se eu falar que eu vou entregar um celular, vai ficar
uma semana, um dia que seja, né, vou ficar sem meu celular para colaborar, provavelmente diminui a quantidade de pessoas aí que têm interesse. Então, ela precisa ser rápida, precisa no sentido de buscar só os dados que são importantes, sem protegendo a privacidade daquela pessoa. Então, a gente busca só os dados de localização recente, né? Isso é feito com uma funcionalidade chamada extração seletiva da localização, né? Então, justamente, novamente, só eu tenho muitos dados no telefone, nossa solução é capaz de identificar onde naquele telefone tem os dados de localização e buscar só aquilo. Isso não é a solução que foi inventada do dia para uma sopa de letras aí, Checkmate, Samsung, etc. Mas, basicamente, é a tecnologia que é utilizada hoje nas forças de segurança pública para desbloquear e extrair dados de celulares que são utilizados em investigação, em perícia forense, etc. Só que é uma solução que faz isso para um outro motivo e, por isso mesmo, ela não precisa desbloquear nada e ela ainda é seletiva. Ela só pega a informação que é relevante, tá? Além dos dados que estão dentro do telefone, a gente também faz isso para os dados que estão na nuvem. Por quê? Porque no caso do Google, né, grande parte das informações de localização, eles estão na nuvem. Então, a gente busca essa informação também, a gente pega a informação da credencial do usuário que está no telefone e vai lá na nuvem do Google e pega as informações que estão na localização. Então, esse é o conceito da solução, de uma forma, e o motivador do porquê estão usando essa solução no mundo, tá? Aqui um slide um pouco técnico, né? Quem já e aí assim, quem não é usuário da solução e é de saúde, etc., basicamente, entenda que a gente tem uma quantidade de telefones suportados, né? Dezenas de milhares de telefones suportados. É lógico que não são todos os telefones do mundo, mas é uma quantidade muito grande, tá? E aqui são algumas técnicas que são utilizadas, que são, isso fica transparente, né? Mas são técnicas utilizadas aí para acessar essa informação, né, só mostrando na realidade que a gente já tem isso no DNA aí, um portfólio amplo de telefones suportados, a grande maioria dos telefones existentes hoje, tá? Aqui eu vou descer um pouco para a parte técnica, para quem conhece os produtos e também para entender como funciona isso na prática e quais são os passos necessários para se entender também a operacionalização disso, tá? Para quem conhece o produto, basicamente o que foi adicionado foi um método adicional, e esse método adicional ele faz a parte de extração de localização, tá? Só de localização. Então, se é um telefone do tipo Apple, né, iOS, é utilizado essa técnica Checkmate, que faz essa extração do lado esquerdo, o último botão do lado esquerdo, e se é um telefone Android, né, é utilizada a técnica tradicional com um item também adicional que vai perguntar se é para extrair as informações de credencial de cloud e se é para extrair as informações de localização, simplesmente isso. Esse acesso, a partir do momento de se selecionar isso, esse acesso se dá aí entre 8 e 10 minutos, tá? Depende existem telefones que vai fazer bem mais rápido, 3 minutos, isso são tempos máximos, esses 10 minutos aí, né? Para buscar, na verdade, ele vai varrer no telefone o que precisa, né, primeiro, e depois ele vai identificar qual é o telefone, né, que está ali, a quantidade de dados, etc., e se você olhar aqui à direita, embaixo, você tem esse botão aí de localizações. Então, esse botão de localização, ele faz com que só as localizações venham. E esse botão de tokens, ele faz com que as credenciais da cloud também venham para se buscar as localizações da nuvem. Então, a partir do momento que se seleciona isso, como os dados de localização são dados pequenos, né, na verdade, basicamente coordenadas geográficas, isso pode demorar de 1,5 a 4 minutos para se extrair, tá?
A partir daí, você já tem esses dados na plataforma, tá? Esses dados na plataforma, eles podem ser vistos em um mapa, tá? E esses, tanto imediatamente no mapa daquele telefone, né? Quanto em uma outra tecnologia que a gente tem na Análise Desktop, ele pode buscar, mostrar várias pessoas, várias extrações, localizações de várias pessoas diferentes em um mesmo mapa, tá? E baseado nisso é que se toma essa decisão aí, ou ajuda-se ao combate à pandemia, a partir do momento que você tem a informação de que há 4 dias atrás uma pessoa infectada esteve em um determinado lugar em que tinham outras 10 pessoas naquele mesmo lugar. Porque aí você consegue contactar essas 10 pessoas, fazer teste, ver informar elas que elas têm um grande risco de estar infectadas e já devem se isolar, inclusive, de seus familiares, etc. Tá? Então, essa é a visão e a forma como isso é apresentado. E, claro, se o sistema de saúde já tiver um sistema próprio de GIS, de latitude e longitude, de localização, sistema de saúde ou o governo como um todo, né, a gente também consegue exportar esse conjunto de dados de localização para ser importado num sistema específico qualquer, tá? A gente usa um padrão para exportação de dados bem comum. Além da parte de localização pura e simples, de GPS, vamos dizer assim, né, a solução ainda consegue enriquecer os dados de localização baseado nas redes Wi-Fi por onde aquele telefone passou, tá? Então, isso é uma forma de buscar informação, mesmo que ela não esteja totalmente presente no celular, o motivo que o celular não está guardando localização e etc. Existem formas adicionais de se buscar essa informação, seja pelo BSSID, que é por onde redes Wi-Fi conhecidas que aquele celular se registrou ou passou, e a própria informação das torres de celular por onde aquele celular registrou, tá? E você pode também buscar informações da nuvem, como eu falei, né? E aí, essa é uma outra forma de enriquecer os dados de localização. A nossa solução se conecta à conta daquele usuário na nuvem e busca apenas os dados de localização, tudo de forma consentida, como eu falei inicialmente. Bem, em linhas gerais, tá? Essa é a ideia da solução, tá? Em termos de países e outras utilizações, a gente basicamente vai ter aí, né, aplicações do tipo de controle de pessoas, ou seja, em aeroportos, em rodoviárias e etc., né, portos, etc., você saber de onde aquela pessoa veio, né? Então, imagina que o objetivo é conter a migração ou que a epidemia saia da capital para o interior, por exemplo, né? Então, se pode buscar se instituir que pessoas que chegam na rodoviária principal ou que passem por algum ponto de controle, que aquelas pessoas seja avaliada as localizações por onde elas passaram e, dependendo de onde ela veio, aquele acesso não ser permitido, por exemplo, ou ela está num acesso de risco, tá? Ou para aeroportos, por exemplo, né? Outra possibilidade é, como eu falei, realmente na parte de contact tracing, ou seja, de você buscar, imagina que a gente está com posições de quarentena em alguns estados, em algumas cidades, e eu controlei a curva e agora eu quero começar a liberar esses casos de quarentena, né? As cidades das quarentenas. Você trabalhar em conjunto com o contact tracing, que você identifica rapidamente ou identifica o mais rápido possível um infectado e evita que ele vá ao trabalho e outros também, ou que façam suas atividades normais, isso é uma outra forma que essa solução pode ajudar, tá? E também até existem, vocês devem ter visto inclusive algumas cidades que estão buscando dados das operadoras e etc., né, para ajudar também nesse controle, que são dados, na verdade, mais
mais genéricos, né? Se você pegar os dados operadores, ela não tem a localização do GPS específico como o seu celular tem. Então, comparar esses dois dados, tendo os dados precisos de quem se infectou e os dados, mesmo que mais genéricos, de torre de celular, nível de torre celular, de quem esteve próximo dele, pode ser uma forma de você alertar as pessoas também, né? Então, de uma forma rápida, assim, bem alto nível. A ideia é a gente mostrar para vocês que existe essa possibilidade, tanto de adicionar essa funcionalidade. Eu sei que são, muitas vezes, a área, o pessoal que está de forense, que tem os produtos, talvez não esteja na linha de frente da pandemia, mas saiba que o Estado ou o governo federal poderia, por exemplo, utilizar com uma alteração, aí, uma mudança, um upgrade aí de software, aí, mas utilizar esses dados, utilizar essa solução para esse tipo de estratégia, né? Quanto muitas áreas de saúde, etc., podem também utilizar essas informações, ou esses equipamentos, ou requisitar equipamentos, ou adquirir equipamentos, no caso, né, para esse tipo de estratégia, tá? Então, é uma estratégia que está sendo utilizada. Se vocês buscarem mais sobre a informação, a técnica que o pessoal chama é contact tracing, né? Mas se vocês buscarem tanto contact tracing quanto buscar por celular e Covid, etc., né, vocês vão ver que esse tipo de informação de localização do celular, é uma informação bastante utilizada. Existem países, inclusive, que mudaram suas leis para obrigar todo mundo a compartilhar esses dados, né? Mas a gente, em vários países, isso não seria tão necessário, porque as pessoas tendem, né, a querer que as pessoas com quem elas falaram, que são normalmente pessoas próximas, não fiquem infectadas, né? Então elas tendem a ajudar, tá? Não sei se tem espaço aí para a gente tirar alguma dúvida, alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à apresentação. Negreiros, a gente teve uma dúvida aqui no chat. O Rodrigo, ele mandou perguntando se só funcionaria para quem possui o Cloud Analyzer. Depende, né? O Cloud Analyzer, ele busca as informações da nuvem, né? Sem o Cloud Analyzer, você não vai ter as informações da nuvem. O que acontece no caso do Google, tá? É que os últimos telefones, o default do Google hoje, da Android, na verdade, hoje, é não armazenar o celular na nuvem, a localização no celular, mas armazenar na nuvem, tá? Então, depende, vai ter celular que, se a pessoa não alterou esse default, e se for um celular novo, provavelmente a localização não vai estar ali. Então, é bastante interessante. De qualquer forma, essa solução, ela exige, de qualquer forma, um upgrade de software aí para ter essas funcionalidades. Então, tem esse ponto, mas, de qualquer forma, a gente pode procurar a gente depois, para a gente entender exatamente o que vocês têm e o que pode ser feito, né? Aí a gente detalhar isso melhor. Mas, assim, só a solução tradicional sem o cloud, ela vai buscar as informações do telefone, tá? Se a localização estiver no telefone, ele vai buscar. Ele não vai enriquecer isso com os dados da nuvem. Um ponto importante em relação a isso também, quem está acostumado com a solução sabe que a solução busca dados de localização de várias fontes, né? Então, ela busca dados de localização do Waze, da foto, de várias localizações que não necessariamente são só o banco de dados de localização do telefone. De forma a ser essa funcionalidade é uma funcionalidade que demora muito mais, porque é uma funcionalidade que você tem que buscar todos os dados, analisar todas as fotos, descobrir a localização de todas as fotos, decodificar todos os aplicativos e achar as localizações, etc. Na solução Community Shield, não é assim que funciona, ou seja, não é essa a ideia, justamente porque precisa ser rápido, a gente precisa buscar essa informação em 15 minutos. Então, a solução, ela não vai fazer decodificação de nada disso, ela vai só no banco de dados de localização do telefone e extrai aquele banco, tá? Então, isso é importante todo mundo ter ciência.
Perfeito. Tem uma questão que ela é mais comercial, e aí, de repente, eu não sei se o Velasquez ou você mesmo, Negreiros, responderia, tá aqui no chat. O pessoal está perguntando se essa atualização vai estar disponível no MyCelebrite, se tem um custo adicional, enfim. Essa atualização não é uma atualização do produto que vai estar disponível a princípio, tá? Para todo mundo, né? Porque é uma atualização específica para uma situação específica, tá? Então, essa parte comercial, eu acho que até porque tem a TechBiz envolvida, etc., é interessante o contato com o pessoal comercial, mas com a TechBiz ou com a pessoa de contato, mas ela não vai estar disponível a princípio, tá? Para todo mundo, tá? Até porque foi uma solução, uma funcionalidade feita de uma forma muito rápida, vamos dizer assim, né? Justamente para atender a essa demanda, né? Então, ela está separada, vamos dizer assim, do release e dos testes tradicionais, QIA, etc., do roadmap, etc., da solução, né? Ela tá separada. Então, é uma solução respondendo, então, ela não vai estar disponível, pelo menos no curto prazo, para download, tá? Ela precisa ser solicitada e a gente conversar e explicar melhor e entender também o que vocês têm. É isso mesmo, Negreiros. Pessoal, boa tarde, é o Velasquez falando aqui. Todo o time TechBiz está à disposição. Todos têm o time de vendas da região específico, ou a Luciana Galão, eu mesmo, nos estados que eu já me relaciono, e o Felipe Escovino, tá? Vai ser um prazer, a gente pode falar desse assunto também, ok? Não vou me estender aqui, mas o objetivo é que faça esse contato direto, tá? Eu já peguei o registro aqui de algumas pessoas que fizeram algumas perguntas, o Lourenço, o Diogo também, e eu posso fazer o contato junto com a minha equipe a posteriori, tá, ok? Negreiros, pode continuar, por favor. Não, basicamente é isso. Não sei se tem mais alguma. No chat as questões eram essas. Acho que agora a gente poderia, de repente, pedir até para que as pessoas, caso queiram, né, tirar alguma dúvida, tirem o microfone do mudo. Nós colocamos todo mundo no mudo aqui para não atrapalhar a dinâmica da apresentação. Algumas dúvidas foram enviadas via chat. Mas agora a gente gostaria de abrir esse espaço, né? Então, percebam que o microfone está no mudo, é importante só tirar aí para caso alguém queira falar. Eduardo, Rodrigo novamente, tudo bem? Tudo bem. Minha dúvida é o seguinte, você falou que a partir dessa localização você conseguiria identificar as pessoas que estiveram no mesmo local, né? Mas essa localização das outras pessoas seria somente com a alimentação do banco de dados ou tem outra solução? Na realidade, assim, é um conjunto. Você consegue a solução que ela entrega, na realidade, é a localização das pessoas que compartilharam seus celulares, né? Ou seja, da pessoa, em teoria, que teve um teste positivo, por exemplo, né? A partir dessa localização, aí depende da estratégia adotada, né? Por exemplo, eu sei que na Coreia, foi informado que na Coreia eles têm um site lá em que eles colocam as localizações e horários que as pessoas infectadas tiveram, tá? E as pessoas vão consultando e vão olhando. Singapura, como teve no slide para trás, eles fazem entrevistas, então alguém liga e para a pessoa infectada e fala, você passou... aqui está a história da sua localização. Então, ontem você comprou pão nessa padaria aqui, você fez isso, você falou com quem? Como é que você foi daqui para cá? Então, ele vai pegando as informações via entrevista, tá? E a partir dali, você contacta. A gente sabe que tem outros países que utilizam os dados, esses dados, junto dos dados de localização de celular mesmo, tá? Que é uma localização de torre, então, triangulação de torre, então não tem tanta precisão, mas tem algum nível de precisão suficiente para eles mandarem SMS, por exemplo, mas existe uma integração maior com as operadoras, para as pessoas que tiveram próximos
dessa rota, vamos dizer assim. Então, assim, a abordagem em relação a isso, ela varia muito de país a país, né? O que a solução entrega, tecnicamente, de uma forma direta, é a localização dos celulares que aquelas pessoas que compartilharam alta probabilidade de compartilharam, tá? É isso. Obrigado. Mais alguma dúvida? O Diego, ele mandou aqui no chat perguntando sobre o que é que possui diferente, né, Negreiros? Do pacote já existente. Seria unicamente a capacidade de coletar os dados de georreferenciamento. Na realidade, a diferença principal é coletar só os dados de georreferenciamento, né? Então, é uma extração seletiva, vamos dizer assim, o nome dessa funcionalidade seria extração seletiva de localização, porque eu preciso fazer uma extração que dure no máximo 15 minutos e que me traga somente o banco de dados de localização daquele telefone, né? O produto convencional, eu vou fazer uma extração, até tem algumas extrações seletivas, mas não da parte de localização, e eu fazendo a extração, eu posso, por exemplo, eu poderia fazer uma extração completa do telefone, só que vai demorar muito mais do que 15 minutos, e a partir dali extrair os dados de localização, inclusive mais completos, porque eu poderia extrair dados de localização de imagem, de aplicativos, etc., né? Aí seria um processo forense convencional de buscar os dados de localização do telefone. Só que isso não atende, em geral, à necessidade, por dois motivos. Primeiro, que compartilhar só o seu histórico de localização recente é uma coisa. Compartilhar todo o seu telefone, todas as suas informações, é outra. É muito mais difícil você ter esse consentimento. E a segunda coisa é o tempo. Para fazer isso, né, se eu for fazer uma extração completa, isso vai demorar muito mais do que 15 minutos, e essa análise muito mais ainda, né? Então, esse é o diferencial. O próprio Diego, ele complementou, e é exatamente isso, né? Então, extrair unicamente os dados de georreferenciamento para você evitar, primeiro, uma quebra da privacidade dos dados, né? Do paciente, da pessoa, e segundo, para você ter uma agilidade, né, no processo de coleta desses dados. O Márcio, ele mandou uma dúvida aqui também, se existe algum tipo de restrição com relação aos aparelhos iOS e Android, nos quais essa extração seletiva, ela eventualmente não funcionaria. Tá, então assim, indo um pouco mais técnico, mas quem conhece a solução, né, é necessário uma extração, acho que é uma extração completa dessa base de dados do telefone, né? Então, no iOS, no Apple, que é mais padrão, vamos dizer assim, basicamente a gente está falando de extrações que são suportados. No caso do ForPC, aí eu estou falando um pouco dos nossos produtos, peço desculpa para a audiência completa, mas para ficar claro, no caso de ForPC, eu estou falando das extrações que suportam essa técnica checkmate, tá? E todos os telefones não suportam, né? E a mesma coisa vale para a parte do Android, tá? Então, no Android, eu estou falando de extrações que são Full File System ou de bootloader, e isso no caso de ForPC, e no Premium também tudo que ele suporta. Então, essa parte das formas de como acessar os dados, a gente não inventou uma tecnologia nova, a tecnologia dos nossos produtos tradicionais. O único ponto que é até interessante em relação a isso é que a solução Premium, né, ela permite uma operação bem mais rápida, mais fácil, porque os métodos que elas usam em relação ao iOS são métodos mais diretos, não diria mais rápido, mas uma operação mais fácil, eu diria, que basicamente você vai apertar um botão e ele já vai extrair. Mas, em linhas gerais, para o pessoal que conhece a solução, entende o que são esses métodos também, seriam esses métodos aqui, tá? Então, o método avançado de iOS, o Full File System e a parte de bootloader, tá? Porque eu preciso eu ter acesso a esse banco de dados de localização. E além dos tokens de cloud, né? Perfeito.
acabou surgindo uma outra dúvida aqui, que é sobre a solução está ou não disponível para pronta entrega, né? Sim, ela está disponível para pronta entrega. Já está até com alguns clientes testando. Primeiramente, obrigado pela apresentação excelente, extremamente esclarecedora. O Velasquez já havia falado, o próprio Negreso também, a gente segue à disposição de todos vocês. Então, Velasquez, Luciana, Escovino, fiquem à vontade para poder entrar em contato. Do meu lado, Velasquez falando, eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Sei que estamos em momentos aí, um momento bastante complexo, né, da sociedade no mundo inteiro, no geral, e ter tirado esse tempo de vocês para nos ouvir nos honra muito. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos vocês e estamos aqui à disposição, tanto a TecBiz quanto a Celebrite, de todos vocês, ok? Muito obrigado, pessoal, e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer também e ficar à disposição, caso surja alguma dúvida mais detalhada, quiser ir mais a fundo, ou algum outro ponto, ou surgir a necessidade. Eu sei que, claro, essa pandemia está sendo muito tratada por vários órgãos diferentes, em áreas e esferas diferentes. Surge a necessidade da gente voltar nesse assunto de uma forma mais específica, para um órgão específico, a gente também está à disposição, tá? E agradecer mais uma vez pelo espaço aqui, agradecer a TecBiz e o tempo de todos vocês.